vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Bem. Amém. Pegue sua Bíblia. Se você estiver sem a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura que vamos fazer com alguém que esteja de seu lado. Então você já vai se preparando. Mas
Gostaria que você fechasse um pouquinho os teus olhos. E que você desse lugar agora para que Deus pudesse falar ao seu coração. Nem tudo que Deus fala para nós nos agrada. Mas tudo que Deus fala para nós é bom. É bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que temos para podermos, ó Pai, meditar naquilo que está escrito, nestas palavras, Senhor, que são diferentes de todas as demais escritas neste mundo, Pai. Porque a Tua palavra, Deus, é uma palavra viva, é uma palavra oportuna e é uma palavra eficaz, meu Deus. Por isso que todas as vezes em que nós estamos diante de um momento que é mais do que especial, é mais do que solene, Pai, nós devemos sempre, antes de ler a Tua palavra, antes de poder, ó Deus, conhecer aquilo que o Senhor reservou para nós, nós devemos nos colocar em oração, Pai. E pedir, ó Deus, para que o Senhor possa explicar para nós a Tua palavra, Deus. A fim de que, ó Deus, a gente possa compreendê-la e permitir, meu Deus, abrir espaço para que, ó Deus, a Tua palavra venha construir, venha gerar, Pai, dentro de nós, tudo aquilo que é necessário para que haja uma transformação, uma mudança, para que haja salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, fala, ó Deus, conosco, de acordo com a necessidade de cada um. Eu vou pregar a Tua palavra, Deus, mas eu sei que ela vai chegar no coração de cada um, conforme a necessidade de cada um, Pai. Então, eu te peço agora para que o Senhor possa ver o desimpedimento que cada um está proporcionando, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor observe a todo o coração que nesta hora está se abrindo, porque a Tua palavra, ela fala para nós que o Senhor não invade, o Senhor está à porta e bate. Se nós abrirmos, então o Senhor entra. Então, meu Deus, observa agora quantos nesta noite estão com seus corações abertos para poder receber a Tua palavra, mesmo sem saber qual é, mesmo sem conhecer o objetivo, mas com a plena fé e certeza de que de Ti só procede o bem, de Ti só procede cura, só procede bênção. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 53. João capítulo 6, versículo de número 53. Os irmãos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus.
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Eu vou falar e vocês vão repetindo na mesma tradução minha. Diga comigo: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vamos nos assentar. Aleluia. Quando Jesus falou isto, Jesus tinha um número muito grande de pessoas que estavam esperando ali uma palavra vinda dos lábios do Senhor. E essas palavras aqui, elas foram palavras difíceis de serem compreendidas. Porque como que pode, né? Jesus falar assim: olha, vocês precisam comer da minha carne. É uma prática que nós não temos, e eles também não tinham. Aí Jesus, para ajudar, ainda fala assim: não só comer da minha carne, mas vocês também vão precisar beber do meu sangue. Aí complicou de vez a cabeça deles, porque se eles faziam restrição a comer carne humana, muito mais o sangue, porque o judeu nem dos animais comiam sangue. A maneira de matar os animais era todo um cerimonial para que eles não tivessem o contato com o sangue. E isso então dificultava eles entenderem, porque Jesus estava falando para eles a respeito das coisas do reino de Deus. E é necessário que você, por exemplo, que está precisando de Deus, você está precisando, por exemplo, de uma bênção na sua vida, é muito importante que você pare um pouquinho para você se dedicar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Por exemplo, esses irmãos que vão até esses lugares aí, essas comunidades, para que eles possam ter uma comunicação um pouco melhor lá, eles têm que acabar aprendendo um pouco da gíria, do dialeto que essas pessoas usam. Então a mesma coisa com a palavra de Deus. Tem muita coisa na Bíblia que é simbólica. E Jesus estava falando aqui a respeito de coisas simbólicas, mas coisas verdadeiras. Deixando a simbologia de lado para não criar um pânico aí no seu coração, veja a importância desse versículo que Jesus coloca. Jesus fala assim: olha, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não adianta. Não adianta você lutar, não adianta você brigar, não adianta você espernear, não adianta você procurar, mas você não vai ter vida em você mesmo. Então Jesus está dizendo que é necessário que se faça isso. Agora, a pergunta é: como eu vou fazer isso? Porque eu preciso fazer, eu preciso comer. Se ele está falando que eu preciso beber, eu preciso. Ele está falando. Mas como que eu vou? O que ele está querendo dizer?
a minha falta de entendimento significa uma dificuldade que eu tenho de comunhão com Jesus. Significa uma dificuldade que eu tenho de relacionamento. Então, para eu entender as coisas de Deus, eu preciso trabalhar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso trabalhar a minha comunhão com Deus. E é isso que eu quero propor para que a gente faça isso nessa noite. Para que você possa entender esse versículo, porque ele é muito importante na sua vida. Se você não fizer o que Jesus está dizendo que você precisa fazer, você nunca vai encontrar uma vida. Você vai viver, mas você não vai encontrar a vida. Você vai viver, mas você não vai ser feliz. Você vai viver, mas vai viver temporariamente. Você vai viver em situações precárias. E essa vida que Jesus está dizendo aqui, ele está falando, por exemplo, se você der uma olhadinha na sua Bíblia aí, no versículo 47, ele não está falando de uma vida comum, ele está falando, lá no 47, ele fala assim, ó, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele está falando aí da vida eterna. Então, se você quer ter uma vida eterna, então você precisa comer da carne e você precisa beber do sangue. E é claro que Jesus vai explicar isso. Mas é claro também que muita gente vai deixar de entender. Por quê? Porque nem todos vão continuar com Ele. Nem todos vão permanecer na presença dEle. Por isso que é importante você, por exemplo, não ser uma pessoa, por exemplo, de passagem. Não ter somente um momento na presença de Deus. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa se entregar a isso. Para que no devido tempo as coisas então possam acontecer na sua vida. Nós somos ansiosos. E Jesus, ele disse para que a gente cuide dessa ansiedade que temos. Nós somos pessoas que vivem debaixo de aflições e necessidades. E Jesus nos ensina a sermos pessoas previdentes. Então a gente precisa organizar a nossa vida para que Deus possa trabalhar nela, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, um ano depois, olha bem, um ano depois, e é claro que esse um ano depois, muitas pessoas já estavam fazendo outra coisa, já estavam em outro lugar, mas um ano depois, os que permaneceram com ele, então a Bíblia fala que puderam ter a oportunidade de compreender e de serem abençoados com esta palavra que Jesus está dizendo aqui. Abre lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Um ano depois, mais ou menos, um pouco mais de um ano, no capítulo 26, no versículo 17 e 18, a palavra de Deus fala assim, ó: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Presta atenção na sua Bíblia aí,
mesmo que esteja projetado aqui para você poder acompanhar, mas eu quero que você veja aí na sua Bíblia. Nesse capítulo 17, também está escrito na Bíblia, isso aí também faz parte do que está escrito na Bíblia. Tem um título aí na sua Bíblia. Em algumas Bíblias o título vai estar assim, ó, os discípulos preparam a Páscoa. Mas em outras traduções vai estar assim, ó, a última Páscoa, a ceia do Senhor na frente. Quem tem essa tradução assim, ó, a última Páscoa, levanta a mão. Olha, são poucos. São poucos. Então, se eu fosse você, por exemplo, eu pegaria uma caneta, você não vai estar acrescentando nada, você vai estar escrevendo o que a sua tradução engoliu. O que esse tradutor aí que você escolheu comprar a sua Bíblia, não escreveu. Mas na tradução original, então está escrito aí, a última Páscoa, marca aí, a última Páscoa. Então a Bíblia, não é igreja, não é pastor que está falando. A Bíblia está dizendo que Jesus celebrou a última Páscoa. E se a Bíblia está dizendo que ele celebrou então a última Páscoa, então que Páscoa é essa que a gente escuta falar por aí? Que Páscoa é essa? Bom, essa Páscoa nossa não é, porque nós somos de Jesus, amém, irmão? Quantos são de Jesus aqui? Muito bem. Então veja, quem conhece, quem está na dedicação de um relacionamento, de uma comunhão com Jesus, descobre que ele então celebrou, há mais de 2000 anos, a última Páscoa. Mas tem muita gente aí que conhece Jesus, tem muita gente aí que fala de Jesus, não é verdade? Mas que não tem um relacionamento, não tem uma comunhão e continua celebrando Páscoa. Então isso aí, por exemplo, é um erro bíblico? Não, não é um erro bíblico, porque se o título não está falando, o texto vai falar. Ah, mas na minha Bíblia o título não está falando. Sim, então se aguarda um pouquinho, desculpa aí, hein? Se você é criterioso, eu não tenho problema com isso. O texto vai nos levar. Mas você veja que a comunhão com ele já faz com que a gente tenha esse acesso. E já faz a gente pensar, bom, se a Páscoa é uma festa que não é de povos, a Páscoa não é uma festa do mundo, a Páscoa é uma festa bíblica. Então, que festa é essa aí que todo mundo está falando? Que todo mundo aí está, todos os anos estão se preparando, né? Então veja que a Bíblia fala, por exemplo, que essa festa aí da Páscoa, ela está lá em Êxodo, capítulo de número 12, vai lá. Ela começa lá, então é uma festa bíblica. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, está escrito aí, a instituição da Páscoa. Quem tem isso escrito na Bíblia, levanta a mão assim, ó. Amém. A instituição da Páscoa. Então a Páscoa é uma festa bíblica. Amém, irmãos? Muito bem. E a Bíblia então vai contar para nós como que aconteceu essa festa. E a Bíblia vai dizer para nós que em Mateus, Deus então, na pessoa do Senhor Jesus, celebra a última. Então Deus institui ela em Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito. Deus o Pai, institui ela aqui. E Deus o Filho termina com ela lá. Aí eu pergunto para você, tem alguém que pode alterar isso? Eu acho que não, né?
Eu acho que não tem ninguém que tenha essa capacidade, que tenha esse tamanho de querer alterar aquilo que Deus começou e Jesus finalizou. Mas o que nós temos aí então, o que é? É uma Páscoa que nós chamamos de Páscoa religiosa. O que é, pastor, essa questão da religiosidade? A religiosidade, o que é? É a prática de um conhecimento limitado de Jesus. O religioso, você conhece ele a respeito das limitações dele. Como aqui, por exemplo, o religioso até agora está celebrando Páscoa. Mas o Jesus que ele diz que acredita, já parou de celebrar faz mais de 2000. Isso é religião. É um conhecimento limitado. E a fé? Então, a fé é um conhecimento mais profundo. É mais dinâmico, é mais íntimo. A religião para no véu, mas para aqueles que são da fé, o véu foi rasgado e pode entrar e falar com o Pai. Essa é a diferença. Então a Bíblia fala que existiu lá a Páscoa. Então nós temos aí os religiosos que vão fazer essa Páscoa. Nós não somos religiosos. Por isso que nós não vamos estar realizando Páscoa. Nós temos também a Páscoa comercial, que é bem atrativa. Essa Páscoa comercial é que atende o interesse econômico do mundo. E ela vai trabalhar em função de produção, comercialização, interesses comerciais. Não teria nada a ver participar, por exemplo, desses interesses de produção e desses interesses comerciais, se esta Páscoa não fosse agressiva à palavra de Deus. Mas essa Páscoa, ela é escarnecedora à palavra de Deus. Sabe o que é escarnecer? Escarnecer significa zombar. Então essa Páscoa comercial, ela zomba das coisas de Deus. Porque se você olhar comigo aí, por exemplo, aí em Êxodo capítulo 12, você vai ver que a Bíblia, ela fala aí, por exemplo, que essa Páscoa, Deus ensinou os judeus a celebrá-la com algumas coisas que eram peculiar a ela. E está aí, por exemplo, no versículo de número 5, por exemplo, fala aí, que ela deveria ser celebrada com um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E no versículo de número 8, fala assim, naquela noite comerão a carne do cordeiro, assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Então essa era a Páscoa. Agora você veja, você mesmo tira as suas conclusões, Então Deus manda fazer a Páscoa com um cordeiro. Essa Páscoa comercial que nós temos aí, ela é feita com o quê? Com um coelho. Será que não tem nada a ver? O cordeiro é um animal que, segundo a palavra de Deus, ele é um animal que Deus separou para sacrifício. Haja visto que ele é o tipo de Cristo. Quando João Batista apresenta Jesus Cristo, como que ele apresenta Jesus? Ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é apresentado como um Cordeiro de Deus,
o sacrifício de Deus. Se você abrir comigo em Levítico, abre lá em Levítico. Levítico capítulo de número 11, versículo de 1 até o 6, fala assim a palavra: falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, tanto o que tem unhas fendidas, e o casco dividido em dois, e ruminam. Entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis. Quais? Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como por exemplo, o camelo, que rumina, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será a lebre. O coelho, porque rumina, mas não tem as unhas, estes vos será, olha aí. Então será isso uma coincidência, ou será isso um escarnecimento? Deus manda fazer a Páscoa com cordeiro, e a Páscoa comercial faz a propaganda do coelho. É um escarnecimento da palavra de Deus. Deus fala assim: olha, vocês vão comer a carne assada, e vocês vão comer com pães asmos e com ervas o quê? Aí a Páscoa comercial bota na casa de todo mundo o quê? Isso é uma coincidência ou isso é um escarnecimento? Aí você decide. Aí você decide se essa Páscoa entra na sua casa. Se você, sendo um cristão, se você sendo uma pessoa de Jesus, se você vai somar aos que escarnecem, ou se você, sendo uma pessoa de Jesus, uma pessoa que está procurando ter comunhão, intimidade com Ele, vai tirar isso da sua casa. Porque o que a Bíblia fala que isso vai trazer para você? A Bíblia fala que isso vai trazer para você enfermidades, porque essas coisas estão contaminadas. Elas vão trazer enfermidades, elas vão trazer perturbações, enquanto que a presença de Deus vai trazer paz, vai trazer justiça e vai trazer alegria no Espírito Santo. Mas é por isso que nós então não fazemos parte dessa, nem da Páscoa comercial e nem da Páscoa religiosa. Da religiosa porque Jesus terminou, fez a última, e da comercial porque ela escarnece a palavra de Deus. Pastor, mas eu gosto muito de chocolate. Você tem o ano inteiro para você comer chocolate. Você pode muito bem esperar isso tudo passar, e daqui uns dias você pode, comprar um mundo de chocolate e comer até você desmaiar. Não é verdade? Mas você devia ser criterioso. Ah, mas meus filhos vão ficar com vontade. Ensina para os teus filhos a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina para ela a palavra de Deus. Ela vai te agradecer quando ela crescer. Se nós tivéssemos sido ensinados, nós não precisaríamos estar errando hoje. Nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem nos trazido à casa do Senhor, para que a gente possa aprender a palavra do Senhor. Bom, então a Bíblia fala que Jesus então ele faz a última Páscoa.
lá no texto, volta lá no texto de Mateus capítulo 26, e aí você vai ler comigo o versículo de número 20. O versículo de número 20 fala assim, ó: chegada a tarde, Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Aí você vai lá para o versículo de número 26. Aí fala assim, ó: enquanto comiam o que? A Páscoa. Tomou Jesus um pão, e abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu. Olha aí, está vendo? O 27 fala assim, ó: a seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. E o 28 fala assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de. Por isso que lá ele fala assim: olha, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue, senão você não tem vida. Então, quando ele estava falando lá da carne, ele estava querendo dizer do pão que ele haveria de partir. E quando ele partiu o pão, ele falou: lembra que eu falei? Então, a minha carne é este pão aqui, ó. E quando ele pegou o cálice, ele falou assim, né? Lembra que eu falei? O meu sangue está nesse cálice aqui. E aí ele fala assim: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. E isto então ficou conhecido como a ceia do Senhor. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você precisa participar da ceia do Senhor. Você precisa comer do corpo de Cristo, que é o pão, e você precisa beber do sangue de Cristo, que é o cálice. Mas, veja bem, por outro lado, a palavra de Deus também fala que nem todas as pessoas estão prontas para poder comer do corpo e beber do cálice, porque não é assim: ah, Jesus falou que eu preciso, então eu vou comer. Não, tem gente que por falta de comunhão, tem gente que por falta de intimidade, participa, come do corpo e bebe do sangue, sem estar preparado. Por quê? Porque hoje, existem muitas igrejas que convocam todo mundo. As igrejas, elas chamam: olha, você que é religioso, você que é isso, você que é aquilo, você venha para você participar da ceia, você vai comer do corpo, e você vai receber vida eterna, ou às vezes promete até mais, mas as pessoas atendem a esse apelo, elas pensam assim: puxa, eu preciso ter essa comunhão, eu preciso ter esse momento, porque eu estou muito carregada, eu estou muito perturbada, está tudo dando errado, então eu vou participar dessa ceia, para Deus poder me abençoar. Mas é necessário que você saiba daquilo que eu vou te mostrar. Abra aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós ainda estamos na Bíblia, amém, irmão? Nós começamos na Bíblia e ainda estamos na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, fala assim no versículo de número 28. No versículo 17, se você olhar lá,
Está escrito assim na Bíblia, ó, o título: Instrução quanto à celebração do quê? Quantos tem isso escrito? Levanta a mão. Está escrito aí? Muito bem. Então, ó, instruções da Bíblia quanto à celebração da ceia. Está escrito aí que é a instrução de alguma igreja? Não. Instrução de quem? Da palavra de Deus, né? Então não é de uma igreja. Então todas as igrejas deveriam fazer observação disso aí, né? Então é instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o que substituiu a Páscoa do Senhor. Amém, irmão? Até aqui? Então diga assim: a ceia substituiu a Páscoa. Avisa quem está do teu lado, fala: não tem mais Páscoa. Fala aí: não tem mais. Você em casa vai ler o texto todo para você poder compreender, mas eu quero mostrar para você a partir do versículo 28. O versículo 28 fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do... Quando fala coma do pão, esse pão é o que? É a carne. Quando fala do cálice, está falando do que? Do sangue. Então está dizendo assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, coma da carne, e beba do cálice, e beba do sangue. Então a palavra de Deus está dizendo aí que não é para chegar chegando. A palavra de Deus está falando que é necessário fazer um exame. Que exame que precisa fazer? Versículo de número 29 fala assim, ó: pois quem come e bebe sem discernir, olha lá, ó, não fala o pão, ó, fala o quê? O corpo, a carne. Come e bebe juízo para si. Então por isso que não pode chegar, por exemplo, comendo, porque ao invés de abençoar, vai o quê? Vai amaldiçoar. Olha quantas pessoas que estão indo para a casa de Deus esperando ser abençoadas e saem de lá de que maneira? Pior. Pior. Por quê? Porque elas acreditaram no que elas ouviram, mas elas não investigaram o que? A palavra de Deus. Então você não pode se deixar levar pela propaganda. Você não pode deixar entrar na sua casa, por exemplo, né, algo que escarnece a palavra de Deus só por causa de propaganda, só porque é gostoso ou não é gostoso. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter intimidade com Deus, e você precisa ser uma pessoa de Deus. Então a Bíblia fala que por causa disso, olha lá, versículo 30, ó: por não se examinar a si mesmo e comer do corpo e beber do sangue indiscriminadamente, o versículo 30 fala assim, ó: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Está vendo? Então, antes de participar, é preciso se examinar. Mas eu posso falar assim: ah, então, não vou comer não vou beber não. Eu não posso, porque Jesus disse assim: olha, você precisa comer. Fala para quem está, fala: você precisa comer e beber, fala aí. Olha para mim. Porque, olha para mim, vou falar para você, ó. Porque se você não comer e não beber, Jesus está dizendo assim, ó: você vai morrer e morrer. Mas Jesus disse assim, ó: se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você vai ter vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso?
Então o que você precisa fazer? Você só precisa se organizar. O que eu preciso examinar, pastor? Então a Bíblia fala assim, ó, que para você poder participar da ceia, você precisa fazer um exame. Você, por exemplo, você já é filho de Deus, ou você é uma pessoa que se agrada de Deus? Ah, pastor, eu sou filho. Não, filho não é o que o mundo fala que é filho. Porque o mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, ó, que todos quantos receberam Jesus, todos quantos o receberam são feitos. Então ninguém nasce filho de Deus, a gente nasce criatura de Deus, criatura de Deus. Mas há tantos quantos receberam Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, você vê isso em casa. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de... Então nós somos feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu... Tem gente que acredita em Jesus, mas também acredita em outros nomes, em outras coisas. É religioso. Filho de Deus só acredita em um Deus, a saber, Jesus Cristo Senhor. Nós não temos dois, nós não temos um Deus para casar, um Deus para chover, um Deus para prosperar. Nós não temos. Quanto Deus nós temos? Nós temos um só Deus, nós temos uma só fé, nós temos um só Espírito, nós temos um só batismo, nós temos um só céu, nós temos só um Senhor e um só Salvador. Um só. Um só. Um só, mas não é pouco. Isso nos basta. Lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver Deus dizendo assim, ó: vocês não vão ter para vocês outros deuses. Eu vou ser só o Deus de vocês. E só eu vou ser o Deus de vocês, porque eu sou Deus suficiente. Eu sou Deus zeloso. Pode aplaudir e glorificá-lo. Aleluia. Então, filho de Deus é aquele que reconhece Jesus. E a Bíblia fala assim: todo aquele que crer e for batido será... O que é salvo? É vida eterna. Todo aquele que crer e for batizado receberá a vida eterna. Então, para participar da ceia, você precisa deixar todos os deuses, e você precisa receber Jesus como o único e suficiente Salvador. E você precisa ser batizado. Pastor, mas eu já sou batizado. No quê? Os apóstolos chegaram lá e falaram assim, e eles disseram assim: nós já somos batizados. No que vocês são batizados? Aí um vai dizer assim: não, mas eu quando era recém-nascido, eu fui batizado. Então não foi você, foi seu pai, sua mãe que levou você para batizar. Você precisa ser batizado. Você. O negócio não é com a sua mãe, o negócio não é com o seu pai, é com você. A Bíblia não fala que nós devemos pegar os nossos filhos e batizá-los. A Bíblia fala que Jesus foi apresentado.
Então nós devemos apresentar os nossos filhos. A Bíblia fala que Jesus foi até o Rio Jordão, onde estava João Batista, para que ele pudesse ser batido. Quantos anos ele tinha? 30. Foi José que levou ele? Não. Foi Maria que levou ele? Não. Então a decisão tem que ser sua. Você tem que se decidir. Pastor, eu preciso comer. Jesus disse que eu preciso comer. Precisa. Mas para comer, você precisa ser batizado. Os que são batizados precisam comer, mas para comer precisa se examinar. Examinar o que, pastor? Como que você anda? Se você anda na presença de Deus, ou se você está andando no pecado. Se você anda no pecado, então melhor você não comer não. Porque você lembra, Adão e Eva recebia todo dia à tarde a presença de quem no jardim? A presença de Deus. Até o dia que eles pecaram. Enquanto eles não tinham pecado, a Bíblia fala que eles comiam de uma árvore diferente. Eles comiam de todas as árvores do jardim, mas também comiam de uma árvore chamada a árvore da vida. Amém? Só que quando eles pecaram, a Bíblia fala assim, que eles foram tirados do jardim. Eles pecaram porque eles comeram de uma árvore que Deus falou para eles: vocês não comam a árvore do conhecimento do bem e do... Então, se você está comendo dessa árvore do conhecimento do mal, então você não pode comer da carne e nem beber do sangue. Mas se você está comendo da árvore da vida, então aí você pode. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do mal, o que Deus falou para eles? Falou: então agora eu tenho que tirar vocês do jardim, porque comendo da árvore do conhecimento do mal, vocês não podem tocar na árvore da... Quem me entendeu, diga amém. O mal tem que morrer. Já pensou se Adão e Eva, mesmo tendo comido do mal, tivesse comido da árvore da vida, eles estariam vivos até hoje, porque eles teriam comido da árvore da vida eterna. Então, mesma coisa é aqui, já pensou você, vamos supor, envolvido no pecado, e você, vamos supor, participando da ceia? Você vai viver eternamente no pecado, não vai ter lugar para você no mundo, porque o pecado vai acabar no mundo. Não são os pecadores que vão vencer. No final da conta, quem vai vencer são os santos em Jesus Cristo. Pode aplaudir e glorificar. A terra não foi feita para o pecado. Muito embora as pessoas falassem assim, a pessoa vive no pecado, dá tudo certo, porque o mundo já... Mas a terra, ela não foi feita para o pecado. A terra foi feita para os filhos de Deus. Isso tudo vai mudar. Então, pastor, o que eu faço? Bom, se você não é batizado, você precisa ser batizado. Se você, por exemplo, está em pecado, o que você precisa fazer? Eu não vou comer não. Não, você tem que comer, senão você morre. Então o que eu faço? Deixa o pecado. Você vai abraçar o pecado e vai distanciar da vida eterna. Você vai se agarrar à morte e você vai dizer não à vida eterna. É o contrário. Você tem que se desapegar da morte e se agarrar aqui, se agarrar em Jesus, se agarrar nele. Amém? Vamos ficar de pé.
Aleluia. Eu quero saber, nesse mês de março, nós vamos ter o batismo. Eu quero saber quantas pessoas que estão aqui hoje, que estão precisando e querem ser batizadas. Quantas tem? Levanta a mão assim, dando um sinal. Pastor, eu preciso e quero. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Tem uma mão lá erguida, ó. Pode trazer esse irmão aqui para frente, aqui eu quero orar por ele. Traga ele para frente aqui, ó. Aleluia. Quantos mais? Olha lá, ó. Pode descer, vem aqui, ó. Tem duas mãos lá erguidas. Quantos mais aqui embaixo que diz assim, pastor, eu preciso e quero ser batizado? Pode levantar sua mão assim, ó. Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Eu vou deixar você pensando um pouco. O que você vai fazer da sua vida? Louvado seja Deus. Isso. Venham para cá, tem mais 2 aí, Fabiano. Isso, fica olhando aqui para mim. Aleluia. São 3 almas que estão se preparando para poder obedecer a palavra de Deus. Em verdade vos digo, vocês precisam comer da carne de Jesus e beber do sangue dele, para que vocês possam ter vida eterna. Essa decisão de vocês aqui hoje está abrindo a porta mais importante da vida de vocês. O que adianta viver 1, 10, 50, 60 anos bem e na eternidade padecer? Essa decisão de vocês aqui está indo além do que a mente de vocês podem imaginar, pode pensar. Vocês estão tomando a decisão pela qual, desde quando vocês foram concebidos, Deus colocou sobre a vida de vocês. Porque vocês não nasceram para o pecado. Vocês não nasceram para a morte. Vocês nasceram para a vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma alegria tão grande no nosso coração, né? Ver a obra de Deus sendo feita, né? Assim como um dia foi feita na nossa, né? Tem mais alguém que quer tomar essa decisão de participar desse batismo? Se tiver, só dá um sinal onde você está aí. Fala, pastor, eu preciso e quero, pastor. Que precisa, todo mundo precisa, né? Os que não são batizados. Agora, é uma questão de querer, né? É uma questão de querer. Tem alguém que quer? Se tiver mais alguém, dá um sinal assim, ó. Aleluia. Vamos dar as nossas mãos então. Vamos fazer aqui esta oração. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer e nós queremos te glorificar, Pai, por estas vidas que estão aqui no altar, Senhor. Vidas que deixaram, meu Deus, tantas coisas, Pai, para trás, para poder, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, ouvir a Tua palavra, Senhor, e se render, meu Deus, diante de Ti, Pai. A bem a verdade, meu Deus, é que eles estão dobrando seus joelhos diante da Tua presença, Pai,
enquanto há tempo de se dobrar, Pai. Mas a tua palavra fala que haverá o dia que não terá jeito, Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não tem outro, só tem um, Jesus Cristo Salvador, Pai. Mas nós queremos te agradecer, Pai, porque nesse pouco tempo de convivência a gente aprende a amar, meu Deus, essas pessoas. E a gente tem amado aqui, meu Deus, a vida de cada um deles, Pai. E hoje nos alegra o coração sabendo que eles estão sendo tirados, Pai, de uma fila que tem fim, Senhor, e sendo colocado numa outra fila, Pai, que agora, meu Deus, não tem mais fim, meu Deus, uma fila da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, para que o Senhor possa abraçá-los, e para que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que durante esse mês eles venham estar recebendo aqui, meu Deus, as instruções necessárias, a fim de que eles possam sepultar a velha criatura, descendo as águas batismais, meu Deus, e saindo de lá uma nova criatura, em Jesus Cristo, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te pedimos, e por eles, Pai, por cada um deles, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Oh glória. Oh glória. Glória a Deus. Pode sentar por aqui mesmo, senta no primeiro banco aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e que você pudesse falar com Deus. Se você precisa confessar os seus pecados, faça isso. Confesse. Abra teu coração. Se apegue a Ele, coloque a sua vida no caminho. Se você está andando à beira do caminho, sai daí da beira do caminho, volta para o caminho. Se acontecer algum acidente com você, fala com Jesus agora, e pede para que Jesus tenha misericórdia da sua vida, e que a misericórdia se renove sobre você, perdoando seus pecados, curando todas as feridas provocadas por Ele, para que você possa seguir em frente. A palavra de Deus fala que todo aquele que confessa e se arrepende é digno de misericórdia. Se você confessar todos os seus pecados agora, tudo que o Espírito Santo trouxer à tua mente, eu não sei se você é capaz disso, mas uma coisa eu sei, que se você confessar os seus pecados, Ele é capaz para te perdoar os pecados e curar você de todos os efeitos do pecado, curar a sua vida, libertar a sua alma que por causa do pecado fica oprimida, por causa do pecado sofre. Ele é capaz de fazer com que a tua alma receba o refrigério.
Sabe aquela dor no peito que você sente, que você sabe que não é o coração? Sabe aquele peso que você sente, que você sabe que não é porque você está carregando alguma coisa? É a tua alma que está aflita, sinalizando para você a necessidade de você se arrepender diante de Deus, porque o seu corpo não fala isso, mas a tua alma fala, porque o seu corpo vai perecer. A Bíblia fala que veio do pó e vai voltar para o pó, mas a tua alma sabe o quanto ela vai sofrer por causa dos seus pecados. É a sua alma que geme, é a sua alma que grita dentro de você, e você fala assim: eu estou com um aperto no meu coração. É a tua alma dizendo para você: se conserta com Deus, confessa os seus pecados, deixa os seus pecados e anda na presença de Deus. Anda na presença de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te abençoar. Põe a mão assim no seu coração, ó. Não precisa fabricar pecado, mas daquilo que o Espírito Santo te fizer lembrar, confessa a Deus e pede perdão agora. Pede perdão por tudo. Pede perdão agora. Esse é o momento que Deus preparou na sua vida, para você poder se ver livre desse peso, dessa angústia, desse pavor, dessa tristeza. Se o meu povo orar, buscar a minha presença e confessar os seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e de seus pecados não me lembrarei mais. Como Deus é bom, né? As pessoas não se esquecem, mas Deus não se lembra mais. Levanta a tua mão para o céu, deixa Deus te limpar, deixa Deus te lavar, deixa Deus te purificar, deixa Deus te aliviar, deixa Deus fazer uma obra que ninguém faz, deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus te colocar de pé, deixa Deus te fortalecer agora, e dizer para você: agora vai, e não peques mais. Aleluia, aleluia. Seja curado, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus agora na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não tem homem nesta terra que pode perdoar pecado, mas Jesus Cristo pode. Jesus Cristo pode, aleluia. Está escrito na palavra: olhai para mim. Olha para Ele agora, olha para Ele agora, e seja curado dos seus pecados, seja liberto dos seus pecados, seja livre dos seus pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Saia do seu lugar, diga para quem está do seu lado: Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. O Senhor Jesus me perdoa, aleluia, de todos os meus pecados, aleluia, aleluia. Sai e declara, profetiza a vida, amém. Dá a mão para quem está do teu lado, ergue assim bem alto: Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, muito obrigado, Deus, porque o céu está aberto, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, Pai. Nós temos um outro propósito, meu Deus. Abençoa teu povo numa semana, meu Deus, preciosa. Que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo,
o amor do teu coração e a presença do Espírito Santo seja agora e para todo sempre. Aquele que crê recebe. Diga comigo. Bem forte para Jesus, pessoal. Oh, glória! Aleluia!